Calcular as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. O que são as raízes de uma equação? São os valores da incógnita, no caso a incógnita aqui é o x, são os valores da incógnita que transformam esta expressão igualando a zero, que transformam esta igualdade como verdade. E isso precisa ser calculado. Se você pensar no gráfico de uma equação do segundo grau, onde você tem o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, você tem basicamente dois tipos de gráficos, ou três. Um em que o gráfico toca o eixo x, sendo que y vira zero, então aqui você tem uma raiz e aqui outra. Então você diz que tem duas raízes. Tem outro tipo de gráfico onde o gráfico só toca o eixo x em um ponto e y igual a zero. E aqui você só tem uma raiz. Você ainda pode ter um terceiro tipo de gráfico que ele não tem raízes reais, ele não toca no eixo x. A função, o valor da função nunca é igual a zero. Então, vamos calcular agora as raízes desta equação do segundo grau, onde x² menos 5x mais 6 igual a zero. Primeiro nós temos que ter os coeficientes de x². Coeficiente de x², que nós chamamos de A, é o valor numérico que acompanha o x². Neste caso, o valor numérico que acompanha o x² é o 1. Quando ele não está escrito, ele vale 1. Então, o A vale 1. O B é o valor numérico que acompanha o x. No caso, B aqui é menos 5. Menos 5. E C, que é o que chamamos de termo independente, pois ele não acompanha o x. O termo independente aqui é 6. Então, para calcular as raízes, a primeira coisa é calcular o delta. O delta é dado pela fórmula b² menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o delta aqui é igual a b². b², quem é o b? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica A. Aqui não é o A. O A vale 1. Que multiplica C. C vale 6. Portanto, o delta igual menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5.
dá 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Logo, o delta é igual a 25 menos 24 dá 1. Dá 1. Detalhe, o delta de 1, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que o zero, delta é igual a 1, e ele é maior do que zero, nós dizemos que a equação terá duas raízes reais. Duas raízes e L, que é o conjunto dos números reais. Muito bem. Agora, nós vamos ao cálculo das raízes. Tá? No cálculo das raízes, nós temos que, na fórmula geral das raízes, x é igual, x é uma raiz, é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vamos lá. X é igual a menos b menos b. Quem é b? B é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Nosso delta vale 1 sobre 2 vezes A. Quem é o nosso A? 1. X é igual a menos com menos mais 5 mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, sobre 2 vezes 1, 2. Agora nós temos a primeira raiz, vamos chamar de x', é igual a 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 5 mais 1, 6 sobre 2, que é igual a 3. Então esta é a primeira raiz. A segunda raiz, x, duas linhas, igual a 5 menos 1 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, a solução desta equação do segundo grau 3 e
2. E são as raízes. Na verdade, se você tiver o gráfico, quando você fizer o gráfico, você terá aqui desta maneira e no ponto 2 ele corta o eixo X, tá? Aqui é uma raiz, e no ponto 3, x igual a 3, ele corta o eixo Y, o eixo X. E estas são as raízes. Por que o gráfico tem a boca para cima? Porque o A é igual a 1, que é maior do que 0. Sempre que o A é maior do que 0, eu sei que o gráfico terá concavidade para cima, ok? E sempre que delta é maior do que 0, eu sei que tem duas raízes. Então esse é o modelinho de gráfico. Nós teremos, bom, a resposta é que as raízes desta equação do segundo grau são 3 e 2. Se você substituir o 3 aqui, 3 ao quadrado 9, menos 5 vezes 2, 5 vezes 3, 15, 9 menos 15, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Verdade. Ok? E o 2? 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, 10. 4 menos 10 dá menos 6. Mais 6 igual a 0. Verdade também. Ok? Essa é a resposta. Volte à aula se precisar e reveja. Ok? É isso aí.